Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria. Os irmãos me conhecem, sou da casa, e é uma honra e uma alegria poder estar com os irmãos para dar glórias a Jesus e para falar da poderosa palavra de Deus. Então quero já convidá-los a abrir a palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do 22 ao 29. Trago o abraço por parte do pastor Toninho, que me abençoou para estar aqui com os irmãos. Mandou um abraço para a igreja, um abraço para o pastor Eber, pastora Marisa. Então sintam-se abraçados pelo nosso pastor. E que maravilha essas crianças, hein? Que bênção! Estava meditando ali que a gente vê que tem a realidade dos bairros, das igrejas. Tem igreja que tem menos membros do que a quantidade de crianças que estava hoje aqui na frente. Então há uma igreja aqui de crianças, de adolescentes, o menino dando estrelinha aqui na hora de ir para a classinha. Irmãos, isso é vida, é saúde. Glória a Deus por essas crianças, uma maravilha. Vamos nos colocar de pé, queridos? Quero dar liberdade aos irmãos, né? Se os irmãos quiserem se achegar um pouco mais à frente, se o pastor me der a liberdade também, eu desço daqui a pouco, para a gente ficar um pouco mais próximo. Então os irmãos que estão nas laterais, fiquem à vontade se quiserem permanecer nos seus lugares. Mas se quiserem, cheguem mais próximos aqui, cheguem mais à frente aí os jovens, isso mesmo. Nós vamos fazer a leitura e vamos fazer desse momento aqui uma conversa sobre a poderosa palavra de Deus. Mateus 14, verso 22, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vamos orar? Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso alto refúgio, fortaleza, nosso socorro. E nesta noite nós estamos felizes, ó Pai, de estarmos na Tua presença. Tua palavra foi lida e ela não volta para o Senhor vazia. Por isso nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra faça, ó Pai, o desígnio pelo qual ela foi enviada. Penetra, Espírito Santo, no íntimo da alma, do coração, das juntas e medulas, e traga edificação para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, te damos graças, no nome de Jesus. Os irmãos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar na bênção do Senhor. Queridos, o capítulo 14 de Mateus inicia com um período de luto. Chega até o Senhor Jesus a notícia... Posso descer, pastor?
Chega até o Senhor Jesus a notícia do falecimento, da morte de João Batista. João Batista, além de ser o Elias que havia nas profecias, aquele que viria para preparar e veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor, João Batista era também primo do Senhor Jesus, filho de Isabel. E o Senhor, ao receber a notícia da morte de João Batista, o Senhor Jesus, na sua parte humana, se entristeceu. Jesus estava vivendo o dia do luto. Isso nos ensina que o dia do luto chega para todos nós. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos vivenciar o dia do luto. Por isso que nós temos que nos preparar em Deus, para que quando o dia do luto chegar, nós termos a estrutura e a força em Deus para superar esse dia, esse momento de dificuldade. Quando Jesus, pela sua parte humana, se sentiu entristecido com a notícia da morte de João Batista, Jesus decidiu tirar um tempo para ele. E ele foi para o deserto, ficou um pouco mais afastado, a fim de ficar a sós com o Pai. Olha como que é importante ter momentos a sós com Deus. Só que o povo, a multidão, quando ouviu que Jesus estava no deserto, foi ter com Jesus. Os discípulos, a multidão. E o texto ali de Mateus 14 diz que quando Jesus enxergou a multidão, teve ele para com a multidão de íntima compaixão. Talvez se fosse nós, no momento de tristeza, de angústia, no momento de luto, iríamos achar, como que pode num momento como esse, as pessoas estarem vindo me incomodar? Talvez nós não queríamos ou não iríamos atender aqueles que estivessem vindo até nós. Mas Jesus teve como a multidão de íntima compaixão. E o texto fala que ele curou a todos. As horas passaram, o dia passou, Jesus pregou, ensinou, curou, fez toda a obra do Evangelho. E isso vem nos ensinar que independente dos nossos dias de luto, dos nossos dias de dificuldade, dos nossos dias de angústia, dos nossos dias de decepção, a obra do Senhor não pode parar, irmãos. A obra do Senhor não pode parar. Então existe sim o dia de nós chorarmos, o dia de nós nos entristecermos, só que nós temos, meus irmãos, que se levantar, afastar a poeira, dar volta por cima e falar: eu vou na força do Senhor, mas a obra do Senhor não pode parar. Eu não posso parar de adorar ao Deus da minha salvação. Existem almas que estão esperando eu e você anunciar que há um Deus todo-poderoso para que a vida dessas pessoas sejam transformadas. Jesus atendeu a todos. E de repente começa, pastor Heber, ali um barulho na multidão. Barulho de um lado, barulho de outro. Que barulho era esse? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com o estômago roncando. Fome. Só que daí, eles estavam aonde? Quem prestou atenção aí? Onde que eles estavam? Eles estavam no deserto. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha Oxxo, que é 24 horas. Não tinha iFood na época. Não estava aí girando as motos para lá e para cá o iFood. Pede no iFood, no aplicativo aqui, que daqui 20 minutos chega. Não tinha. Não tinha cozinha que a Nova Canaã disponibiliza, A Nova Canaã estava no projeto no coração de Deus para 2000 anos à frente.
Então não tinha essa estrutura. E se tivesse a estrutura, o dízimo e a oferta não ia cobrir, né, comprar tantos pães, tanto alimento para essa multidão. Aí Jesus fala para eles o seguinte, Jesus primeiro, porque o Senhor Jesus sempre vai ver o nível da nossa fé, né? Então Jesus fala para os discípulos, dai a eles vós de comer. Senhor, como que pode isso? Então, existe uma impossibilidade. É aí que entra a ação de Jesus. Quando há nossa impossibilidade, quando nós entendemos, estou dando trabalho aqui, né, para o Almir, né? O Almir está aqui gravando e eu para lá, para cá. Vou me controlar aqui, viu, Almir? Para que todos que estiverem nos acompanhando consigam acompanhar bem. Ali na impossibilidade é que Deus age. Por isso que quando nós entendermos que quando foge a nossa impossibilidade, nós devemos entregar e confiar. Quando eles admitiram diante de Jesus que eles não tinham como gerar alimento suficiente para aquela multidão, Jesus deu a ordem, vamos lá então, me traga o que vocês têm e coloquem a multidão de forma organizada. O reino de Deus é organizado, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Se você ver uma situação, porque existem inúmeras situações aí no mundo, se você vê uma situação que traz dúvida, confusão, desconfie se é de Deus ou se não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia fala, quando vós vos ajuntais, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm hinos espirituais, fazei tudo para a glória de Deus. Tem cultos mais pentecostais, tem cultos mais tradicionais, mas o intuito tem que ser único, glorificar a Deus e trazer edificação para o corpo de Cristo. Deus não é Deus de confusão. Então Jesus falou, organize a multidão. Os discípulos saíram ali, organizando de 100 em 100, de 50 em 50. Multidão organizada. Pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, entregues nas mãos de Jesus. O que Jesus fez? Quem sabe aí os jovens, quem sabe o que Jesus fez? Qual o gesto que Jesus fez? Mas você sabe, Isso, ela falou, ele multiplicou pães e peixes. Isso está certo. Vou te ensinar como que é seu nome? Ana. Minha filha também é Ana. É Ana Beatriz. Tem um segundo nome ou não? Como que é? Ana Carolina. Muito bonito o seu nome. Deixa eu te ensinar algo, Ana. Não existe dúvida pequena nem grande. Não existe dúvida feia. Se tem a dúvida, pergunte. Mais vale tirar a dúvida. Então não precisa ter vergonha não. Não tem dúvida pequena. Pode tirar a sua dúvida. Tá bom? Tá certa a sua resposta. Mas Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e fez isso, irmãos. Aleluia. Senhor, graças te dou. Graças te dou. Irmãos, o segredo de nós agradarmos o coração de Deus é termos um coração gratos. Mesmo passando por lutas, dificuldades, por apertos que nós passamos no dia a dia em sociedade, mas temos que ter um coração grato. Por quê? Porque mesmo que Deus não nos abençoasse com mais nada, nós já temos a maior de todas as bênçãos, que é o perdão. Nós temos a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, e isso nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos a promessa que Ele fez, que Ele um dia foi preparar lugar, e quando Ele foi e preparou, está preparando lugar, voltará outra vez e nos levará para estar
junto dele, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Nós temos uma eternidade nos aguardando. Então, irmãos, nós, se não tivéssemos bênção nenhuma nessa terra, já temos motivo suficiente pela vida eterna de termos um coração grato. Mas Deus, além de nos dar a vida eterna, Ele nos abençoa nessa terra, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos enche do seu Espírito, Ele é com a nossa casa, com a nossa família. Então, queridos, nós temos que todos os dias adorar ao nosso Deus com um coração grato e com a alegria da salvação no nosso espírito. Jesus pegou o pouco para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que tinha ali de 12 a 15 mil pessoas. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele primeiramente: Pai, graças te dou por esse alimento. Deu graças e o milagre aconteceu. Quer que o milagre aconteça na sua vida? Dê graças a Deus. Dê graças a Deus por todas as coisas. O que a palavra diz? Colocaram para nós? Ali, ó. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. O milagre aconteceu quando houve graças. Jesus nos deixou o exemplo ali. E o milagre aconteceu. O barulho de estômagos roncando foi se acalmando, a multidão foi se alimentando, e ali sobraram. A Bíblia diz, Jesus nos ensina outro princípio, que na nossa vida nós não podemos ter desperdício. Jesus deu a ordem para que eles colhessem tudo que sobrou. Ó, verso 20: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Aquilo que sobrou, Jesus disse: guardai. Tem até um pregador que gosta de conjecturar, né? De brincar com a imaginação do público, que fala que esses 12 cestos foi que os discípulos ficaram brincando de fazer milagres, sabe? Ficaram ali, ó, partindo o pão, ó, jogando cada um no seu cesto, e sobraram 12 cestos cheios. Mas isso é conjectura de pregador. Fato é, queridos, que nesse ponto nós chegamos na leitura em que nós iniciamos, em que o texto diz que Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e que fossem ao outro lado. Ou seja, Jesus usou a sua voz e a sua autoridade. Não foi um pedido de Jesus. Jesus não chegou ali e falou: viu, fulano, por favor, você pode entrar no barco? Dá para você entrar no barco e ir para o outro lado? Não, Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Mas entrassem no barco junto com Jesus? Não. Jesus pretendia ainda, lembra que Jesus se afastou ao deserto para ter um momento a sós com o Pai, mas não conseguiu ter um momento a sós porque a multidão chegou. Então Jesus nunca adorou pela metade. Jesus ainda iria permanecer ali sozinho para ter a intimidade com o Pai. Então Jesus dá ordem a eles: entrem no barco e passem para o outro lado.
Talvez teve ali discípulos que não entenderam muito, mas por que ele não vai conosco? Por que nós temos que ir para o outro lado sozinho? Não importa, não precisamos entender na hora, queridos. Jesus mesmo disse: o que eu faço agora talvez vocês não entendam, mas lá na frente entenderão. Então, se Jesus nos deu uma ordem, se nós estamos recebendo uma ordem de Deus, da palavra de Deus, um direcionamento, ainda que você não esteja entendendo, se Jesus falou para você entrar no barco e passar para o outro lado, entre no barco e passe para o outro lado, debaixo da ordem de Jesus. Os discípulos não entenderam, mas entraram no barco. Foram atravessar o mar da Galileia, também conhecido como Lago Genezaré, e ali os discípulos foram atravessar. Jesus foi para o seu momento a sós com o Pai, só que iniciou contra os discípulos, no meio da travessia, um vento contrário. É aí que muitos querem pular do barco, porque até ouvem a voz de Jesus, entram no barco, só que de repente começa-se a turbulência, começa a vir a maré no sentido contrário, começam a se levantar lutas e dificuldades, e daí não se entende mais por que está se levantando essa luta, essa dificuldade. Se eu estou debaixo da palavra de Deus, estou frequentando os cultos, estou buscando estar dentro dos princípios, e de repente parece que as coisas estão de pernas para o ar. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos estar realmente na contramão do senso mundano. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrifício, irmãos. É a abnegação do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade, para nós estarmos no centro da vontade de Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso culto com inteligência, com ordem. E não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com os ensinos desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso conhecimento, da maturidade cristã. Aí vem a maravilha, irmãos. Aqueles que não abandonam o barco, aqueles que não pulam do barco, aqueles que não largam o processo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe sim uma boa, perfeita e agradável vontade preparada para as nossas vidas, mas nós temos que permanecer debaixo da ordem de Jesus, dentro do barco da fé, sem pensar em desistir. Mesmo com o vento contrário, mesmo com as lutas, com as dificuldades, mesmo quando tudo diz que não, mas se nós sabemos que nós estamos debaixo da vontade de Deus, permanece no que Jesus ordenou. Permanece. Detalhe, quando Jesus ordenou, o que Jesus usou? Jesus usou as suas cordas vocais. Jesus usou a sua voz para dar a ordem. Agora estão os discípulos no meio do mar. O vento era contrário. Eles estão sem a presença de Jesus, porque na outra situação em que ali eles estavam numa tribulação no meio do mar, só que Jesus estava dormindo na polpa do barco, então foi só ir lá e: Senhor, nós estamos perecendo. Jesus estava presente. Agora eles estão no meio do mar,
parece que as ondas iam engoli-los, eles estavam perecendo, e o pior, não, Jesus não estava presente fisicamente, só que eles estavam debaixo da ordem de Jesus. E quando nós estamos debaixo da ordem de Jesus, há proteção, há escape, há livramento, há a provisão divina, há os céus ao nosso favor, há o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então não importa, esteja debaixo da ordem de Jesus. Eles estavam lá não entendendo nada, achando que iam morrer, mas estavam debaixo da ordem de Jesus, estava na obediência. Isso no mundo espiritual, os demônios ficam todos uriçados, loucos para pegar, porque a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, não ao nosso redor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, mas ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, não que ele seja o leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está lá louco para alguém desista, está lá louco para alguém que desobedeça a ordem, está louco para que alguém abra uma brecha para ele entrar. O diabo estava ali, eu acredito que no mundo espiritual, os demônios produzindo todo aquele vento contrário, louco para algum discípulo pular do barco, louco para alguém sair da palavra, mas eles permaneceram. Agora, não foi fácil. Vamos nos colocar na pele dos discípulos passando por aquele sufoco. Madrugada, uma tempestade no meio do mar, daquele grande lago que atravessa toda a Galileia, porque não é um mar de água salgada, é um lago que atravessa toda a Galileia, por isso que é chamado de Mar da Galileia. Eles ali naquela situação, quando de repente eles começam a vir ao longe alguém. Imagine, quarta vigília da noite, começa às 6 horas da tarde, 6, 9, meia-noite, 3 horas da manhã, no meio do mar, passando por uma tempestade. De repente começaram a avistar um vulto vindo na direção, já ficaram assustados, é um fantasma. Aí Jesus fala com eles. Qual que é? Coloca o versículo para nós, da fala de Jesus. Verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meu irmão, na sua vida, o escape e livramento vem na hora certa, na hora exata. Muitas vezes não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas pode ter certeza, se você estiver no barco da fé, debaixo da ordem de Jesus, no tempo certo vem o escape e livramento. Jesus, então, o mesmo Jesus que abriu a boca e deu a ordem para eles entrarem no barco e passarem para o outro lado, é aquele que está dizendo agora: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo assim, aquela tempestade, aquela luta, fez com que os discípulos tivessem dúvida, tivessem medo, tivesse aquela situação ali, mas é um fantasma, mas houve um ali que prestou atenção na voz. Quem? Pedro, quando ouviu o Senhor dizer, ele ouviu a voz, ele falou: opa, eu conheço essa voz, não é qualquer voz, eu conheço bem essa voz. Jesus disse lá em João 10, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, aprenda a identificar a voz do próprio Deus, do Senhor Jesus, quando fala contigo. Quem é ovelha, ouve a voz do seu Senhor, ouve a voz do seu pastor. Pedro, eu conheço essa voz,
Eu conheço essa voz, conheço a voz de Jesus. Ame a voz de Jesus. Ah, que voz doce, que voz bendita, que voz maravilhosa. Tanto é que Pedro, para tirar a teima, Senhor, se é o Senhor mesmo, ele já tinha identificado a voz. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus só disse: vem. Quando Jesus disse vem, o coração de Pedro se alegrou. É a voz do Mestre. Eu conheço essa voz tem poder, essa voz tem autoridade. Por isso que Pedro se levantou. Por que Pedro se levantou? Porque ele foi o mais corajoso, porque ele foi o mais valente também, queridos, mas porque ele identificou a voz que estava falando com eles. Identifique a voz de Jesus falando contigo, meu irmão, e tome uma posição. Quando Pedro identificou a voz, opa, é a mesma voz que ordenou lá atrás, é a mesma voz que levantou as mãos e deu graças, é a mesma voz que fala conosco todos os dias. Ah, é para ir, Senhor, eu vou então. E daí Pedro se levantou e vivenciou algo, irmãos, que ninguém mais vivenciou na história. É o único homem, fora o Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, a andar sobre as águas. Por quê? Porque ouviu a voz do sumo pastor. Queridos, que voz nós estamos ouvindo? Que voz no nosso dia a dia nós estamos ouvindo? A voz das notícias, a voz do cenário político, a voz da guerra no Oriente Médio, a voz das crises financeiras, a voz do padrão mundano, dos desejos mundanos, a voz das redes sociais, ou nós estamos ouvindo a voz do sumo pastor? Eu sou o sumo pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ah, meus filhos, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Não foste vós que chamaste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para estardes comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia por essa palavra? Aleluia! É a voz do sumo pastor. Quando Pedro ouviu a voz, opa, eu vou, é o mestre. Ah, mas a tempestade vem forte, chega até nos confundir, chega até querer nos paralisar, traz medo. Mas quando nós ouvimos a voz do sumo pastor, é o mestre chamando, eu vou. E a hora que Pedro colocou o pé, ah, meus irmãos, era a mesma coisa de eu pisando nesse piso aqui, ó. Ele saiu pisando e vivenciando o milagre. Por quê? Porque identificou a voz do sumo pastor. Muitos vão dizer: ah, mas chegou o momento ali que Pedro sentiu medo e afundou. Realmente, só que foi o único a ter essa experiência. E mesmo quando ele começou a afundar, ele estava perto de quem? Foi só o Senhor Jesus esticar as mãos e falar: venha, anda perto de Jesus.
Se você andar perto de Jesus, meu irmão, mesmo andando sobre as águas, se você tiver um momento de medo, de fraqueza, o Senhor te pega pela mão, o Senhor te sustenta. Por isso que o Senhor diz lá em Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te esforço. Com o quê? Com a destra da minha justiça. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz do sumo pastor. Por isso, nesta noite, queridos, a palavra que Deus me trouxe aqui para dizer é esta: ouça a voz do seu pastor. Ah, mas tem muitas vozes querendo ensinar, querendo direcionar, querendo dizer o que é certo, o que é errado. Queridos, só tem algo que é certo para as nossas vidas. E está aqui, ó. Toda situação dentro da nossa casa, no nosso trabalho, que a gente tem que tomar uma decisão, tem alguma dúvida, vai para a palavra de Deus. O que o sumo pastor está dizendo? Ah, mas meu pai, minha mãe são chatos, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Vai para a palavra de Deus. Talvez o pai e a mãe seja até isso que você está pensando. Por que não? São humanos. Vai para a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. A palavra não está falando para honrar se o pai e a mãe forem perfeitos, não. Deus está falando honra. Por quê? É bênção para a sua vida. Lá na frente vereis a diferença do que serve e do que não serve, do que teme a Deus e do que não teme. Ah, que isso, que aquilo, porque o mundo nos mostra aí que não devemos perdoar e não sei o que, e divórcio e isso. Vai para a palavra de Deus. Perdoar, Deus odeia o divórcio. Palavra de Deus, voz do sumo pastor. Aí sim, queridos, quando nós estamos debaixo da ordem e da voz do sumo pastor, os milagres, o impossível acontece na nossa vida. Sabe o que eles viveram, queridos? Jesus entrou no barco, ordenou a eles, ordenou ao vento, ao mar que se acalmasse, se acalmaram. Eles atravessaram do outro lado. Quando chegaram do outro lado, eles viram a maior conversão do ministério de Jesus, que foi um endemoniado gadareno, um homem possesso por muitos demônios, que era considerado a aberração daquele tempo. Vivia nos cemitérios, vivia ali, comia, se alimentava de cadáveres, prendiam ele com cadeia e ele destruía as cadeias. Era o terror daquela época. Aqueles discípulos viram aquele homem chegar diante de Jesus, se prostrar e ser liberto, e se tornar um dos maiores missionários daquela época, em que aquele homem sozinho ganhou 10 cidades inteiras. Por que eles vivenciaram aquilo? Porque permaneceram no barco, e houve um lá que, opa, é a voz do meu Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Quero convidá-los a se colocar em pé, vamos fazer uma oração. Coloque diante do Senhor agora sua vida, sua casa, sua família, os ventos que estão contrários, querendo fazer desanimar, desistir, querendo trazer comichão nos ouvidos para não ouvir a voz do sumo pastor. Mas esta noite é noite de renovo.
É noite de cura, de milagres. Por quê? Porque quem nos direcionou aqui é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus. Coloque diante dele, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos da tua presença, Senhor, após nós ouvirmos a tua palavra. A tua palavra veio de encontro aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, onde devido aos ventos contrários, devido às tribulações, angústias, nós sentimos vontade de parar, de desistir, de desanimar, de não frequentar mais um ambiente de igreja, uma comunidade, de não estar dentro dos princípios da tua palavra. Senhor, são muitas vozes querendo ecoar na nossa mente, nos nossos ouvidos, são ventos contrários, situações, ó Pai. Mas, ó Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos com os joelhos do nosso coração dobrados diante da Tua presença, e eu te peço, Espírito Santo, vem agora, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem agora, trazendo vida, trazendo ânimo, trazendo paz, alegria. O Senhor é quem tem a última palavra. Por isso, meu Pai, nós repreendemos o vento que é contrário, nós repreendemos as vozes que são contrárias, nós repreendemos os ardis de Satanás, e que nessa noite, meu Pai, os teus filhos sejam renovados na tua presença, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai enchendo os teus filhos da tua presença, da tua glória, da tua graça, da tua direção, do fogo que vem do trono do Todo-Poderoso. Ó Espírito Santo, entra agora com a tua providência. Aonde havia doença, o Senhor é poderoso para curar, Pai. Que haja cura nesse físico agora, e que também haja cura na alma, Senhor. Se há doença na alma, se há um perdão que precisa ser liberado, Espírito Santo, ajuda agora essa pessoa a liberar esse perdão, para que ela receba a libertação. Que haja perdão, que haja cura, que caia por terra todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, de estresse. Senhor, em nome de Jesus, abre portas, Pai, a porta do emprego, abre portas dentro dessa casa. Senhor, entra com a providência, com o milagre. Meu Pai, nós estamos aqui profetizando milagres, Senhor, milagres no meio da igreja. Meu Pai, essa geração que tem se levantado nessa igreja, meu Deus, que se levante sim uma geração com poder e autoridade para anunciar a tua palavra. Usa, meu Pai, renova a tua igreja. Nós oramos e te damos graças no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quem crê, diga amém.